Quando a gente fala de autoria no cinema, eu acredito que um dos primeiros diretores a vir à mente de muita gente é justamente o Wes Anderson. Porque ele é aquele diretor que, quando ele anuncia um novo projeto, a gente meio que já sabe exatamente o que esperar, tanto em matéria de estética quanto em matéria de narrativa. É aqueles filmes que, por mais que eles sejam familiares e até que pareçam uns com os outros, tenham muito aquela formulinha, eles acabam entregando algo bem confortável de assistir e até divertido, né? Vai ter aquela coisa de, é uma repetição, uma coisa meio batida, a gente já viu, né? O próprio diretor só faz esse tipo de filme, mas para muita gente acaba funcionando, acaba sendo fã do diretor e os novos filmes meio que vão ali repetindo a fórmula, mesmo assim vão agradando. Claro que se a pessoa já não gosta do estilo do Wes Anderson, não tem muito para onde fugir, ela não vai gostar praticamente de nada que sair do diretor. Talvez ela goste de um ou dois filmes, provavelmente o primeiro filme que ela tiver contato, porque vai ter aquele senso de ineditismo. E aí o que acontece? Nos últimos filmes do Wes Anderson, a gente já vê que ele tá tendo essa pegada um pouco mais cansativa, né, por parte do público, né? O público já tá ali realmente encarando os filmes do Wes Anderson de uma forma um pouco mais como que eles estão cansando, estão sempre sendo mais do mesmo, estão tendo essa coisa mais tipo de cansaço realmente dessa fórmula. Então ali desde o Crônica Francesa até o Asteroid City e agora com o Esquema Fenício, a gente vê que tá tendo essa recepção um pouco mais mista. Eu confesso que eu fiquei muito curioso para assistir o Esquema Fenício, porque apesar de não ter curtido tanto a Crônica Francesa, eu adorei Asteroid City. Acho que é um dos meus favoritos do diretor. Que tem aí sua boa dose de filmes que eu realmente curto. Eu lembro que Asteroid City não foi aquele filme que foi completamente bem recebido de cara, né? Algumas pessoas realmente não curtiram tanto e tudo mais. Que entrei nesse campo do cansaço do diretor, né? Do público estar cansado dos filmes dele. Então, quando eu vi que o Esquema Fenício também estava despertando algumas reações mais mistas, eu acabei ficando mais curioso ainda. Apesar de tudo, ele entra muito nisso que eu tô falando, porque ele é o Wes Anderson de sempre. Ele é aquele filme que, como eu falei, você meio que sabe o que esperar, tanto em matéria de narrativa quanto em matéria de estética. A gente vai ter aquela estética ali com muita simetria, uma paleta de cores muito de tons pastéis, aquela narrativa que ela é um pouco comfort, mas ela sempre tem ali umas alfinetadas, aquela coisa ali mais sarcástica, mesmo que abaixo de uma camada mais sutil. O que torna ali alguns filmes bem charmosos, né? O Grande Hotel Budapeste, assim, eu acho que o próprio Asteroid City, ele traz muito isso. E até mesmo as animações, que é uma área ali do cinema que eu queria muito que o Wes Anderson, ele voltasse e entregasse umas animações, porque eu gosto muito do que ele já fez ali. E aí a gente chega com o Esquema Fenício, que ele tem essa mesmo estilo de narrativa, né? O mesmo estilo daquela coisa do Casa de Bonecas, mas apesar dele ser esse filme que tá lidando com esse peso de um certo cansaço por parte do público, ele também consegue trazer algumas ideias ali que o Wes Anderson ele nem sempre trabalha dessa forma, como por exemplo um protagonismo mais bem definido. Quando eu paro para pensar nos filmes dele, eu lembro que o Grande Hotel Budapeste, por exemplo, ele tem ali o personagem do Ralph Fiennes, ele tem ali essa questão de um protagonismo, mas mesmo assim, o Grande Hotel Budapeste sempre vai me remeter muito mais à ideia da casa de bonecas, né? Aquela ideia de você colocar vários personagens, um elenco completamente estrelado e realizar aquela narrativa que ela vai passando por todos esses núcleos, todos esses personagens, brincando com várias ideias, sem necessariamente focar unicamente em um personagem, apesar de sim, aqui e ali a gente ter realmente esse ar mais de protagonista. Aqui em Esquema Fenício é diferente, porque apesar da gente ainda ter a casa de bonecas, a gente tem uma narrativa que ela estrutura isso de uma forma muito mais em pequenos nichos, né, em pequenos momentos, e guia a narrativa principal através de um único protagonista, que é o personagem do Benício Del Toro, que ele ali que está lidando com o tal do Esquema Fenício, né? A gente tá vendo esse personagem que ele é um magnata ali dos negócios, e ele tá dentro de um esquema para conseguir implementar um negócio novo, apesar de estar meio que ele contra várias outras pessoas, ele contra vários outros donos de empresa e ali meio que burocratas. Então, enquanto a gente vê ele tentando montar esse esquema, a gente também tá vendo ele tentando se conectar com a sua filha, que é uma freira, meio que para ter alguém para quem deixar tudo isso, né? Ter alguém que possa cuidar dos negócios caso ele acabe morto, já que ele tá sofrendo várias e várias tentativas de assassinato, justamente por ele ser esse cara aí que virou o alvo de tantas pessoas. Então uma coisa que eu já diria é, esqueça logo de cara o tal do Esquema Fenício, porque ele não é tão relevante assim
para essa narrativa, apesar dele dar título ao filme. O esquema em si, né, toda essa ideia dele ter que conquistar as pessoas, dele ter que lidar com sócios, angariar os sócios pro esquema finalmente rolar, isso é mais ou menos uma mera desculpa para que a gente tenha o personagem e a sua filha jogados ali em um tipo de road movie, que não é tão road porque não é na estrada, eles estão ali indo de avião para vários lugares para fazer negócio com várias pessoas. É aí que a gente tem a casa de bonecas sendo montadas, e aí no final das contas a gente tem um filme que é muito mais sobre a relação do protagonista, né, o personagem do Benicio Del Toro, com a filha, que é a Freira, que é interpretada pela Mia Tripleton, Trepleton, enfim, a co-protagonista, em um filme que ele vai ali ser muito sobre essa paternidade, ser sobre essa conexão dos dois personagens. E a graça de Esquema Fenício é justamente utilizar o estilo do Wes Anderson, né? Utilizar a fórmula, o toque do Wes Anderson, para criar uma coisa que fica ali no limite do absurdo. Fica aquela coisa que é completamente caricata do começo ao fim, mas que realmente ela brinca com um sentimento de absurdo desde os primeiros minutos, onde a gente vê a primeira tentativa de assassinato do protagonista, até realmente os minutos finais, onde a gente vê até uns momentos que lembram desenhos animados dos anos 50, 60. Eu não vou entrar em detalhes aqui, claro, porque eu vou querer deixar para vocês descobrirem, mas é realmente uma coisa que acaba sendo engraçada justamente pelo tom absurdo da obra, que é algo que o Wes Anderson ele consegue trazer muito bem nos seus filmes, dosar isso muito bem, né? Sempre com aquela coisa mais caricata, os seus personagens mais excêntricos, mas que aqui em Esquema Fenício acaba jogando muito bem pra narrativa, justamente porque é uma narrativa que ela é muito cômica. E antes de eu continuar falando de Esquema Fenício, deixa eu só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita, se for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo e já se inscreve no canal. Isso vai me ajudar bastante aqui com o meu trabalho. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema, lançamentos nos streamings. E se você gosta também de cultura pop, séries, livros, quer saber mais ali o que eu estou sempre assistindo, que nem tudo eu acabo conseguindo trazer pro canal, me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de O Esquema Fenício, novo filme dirigido pelo Wes Anderson e que, ó, tava ali na competição do Festival de Cannes 2025, que não ganhou nada, né? Mas aí, muito legal que a gente já em maio, já estejamos vendo um dos primeiros filmes da competitiva de Cannes, né? Chegando aos cinemas. Que no ano passado, pelo menos, eu me lembro só da Substância, que já chegou lá pro meio do ano. E então em 2025, Cannes começa mais cedo, até pra gente que não pode estar ali presencialmente no festival, né? Inclusive foi de Cannes que eu vi justamente as primeiras reações, né? Esses primeiros comentários sobre o Esquema Fenício que me deixaram tão curioso, porque eu não sabia muito o que esperar, exceto, como eu falei lá no começo do vídeo, justamente aquilo que eu espero de qualquer filme do Wes Anderson, né? As paletas, as simetrias, essas narrativas mais irônicas, mas com esse toque um pouco mais cômico e fofinho. E aqui a gente tem um filme que eu diria que talvez seja um dos filmes mais realmente de comédia absurda do Wes Anderson. A gente vai ter essa narrativa focada no personagem do Benicio Del Toro, que é uma narrativa que ela tá lidando com uma certa urgência justamente pela questão de ele estar correndo um certo perigo, mas é um filme que ele vai atuando sempre de uma forma muito leve, brincando ali com um tom mais dramático, mas nunca realmente jogando mais totalmente para esse lado dramático. Não sei se fica claro o que eu quero dizer aqui, mas é porque é um filme que ele é divertido de assistir e ele é um filme que, por mais que ele sugira que ele se aprofundar em aspectos mais dramáticos, ele acaba não fazendo isso sempre em prol de manter a comédia em primeiro plano. É a comédia também que liga justamente essa ideia dos pequenos nichos da casa de bonecas, né? Então, se em outros filmes como O Grande Hotel Budapeste a gente tem toda aquela coisa do hotel, né? Filmes como os Tenenbaums, a gente tem a família em si. Aqui a gente vai ter pequenos segmentos com personagens excêntricos, personagens caricatos e um elenco estrelado. Então a gente vai ter ali um momentinho onde a gente vai ter um personagem do Tom Hanks, do Riz Ahmed e do Bryan Cranston. Depois a gente vai ter um outro momento com o personagem do Benedict Cumberbatch. E a gente vai ter outro momento com a personagem da Scarlett Johansson. Então realmente os personagens que a gente vai seguir junto no filme, né, que a gente vai ali realmente acompanhar a jornada, são os protagonistas que eu citei, né, o personagem do Benicio Del Toro e a sua filha, e também o personagem do Michael Cera, que é ali um tutor pro protagonista, né? Ele é tipo um professor que vai seguindo a viagem junto com eles, que vai sempre ali não só servindo para trazer esse alívio cômico, né, trazer esse outro dinamismo, mas também
pra servir ali como esse terceiro personagem pra movimentar melhor a dinâmica da dupla principal. É uma montagem muito exata porque a gente tá acompanhando realmente esse tipo de road movie, né, com esses pequenos segmentos, então a gente precisa ter uma montagem que mantenha o ritmo ali funcional, mas que funciona muito, muito mesmo pra gente ter um filme que é muito engraçado, porque o timing cômico aqui é uma das melhores coisas do esquema fenício. Então, em vários momentos, a narrativa em si, ela não é nada demais. Mas os personagens são bons e a gente tá tendo um bom humor, a gente tá tendo umas sacadas realmente engraçadas, o que torna toda a experiência ali mais divertida, mais leve, mais tranquila de levar, mesmo quando a gente não tá realmente tão interessado, por exemplo, na questão do esquema, né? Toda essa coisa do esquema fenício, que é uma coisa que tem ali uma certa importância para a história, mas ao meu ver ela serve mais para ser uma estrutura da narrativa, pra gente ficar acompanhando ali os pequenos segmentos e ter que mover o protagonista de segmento em segmento, né? Ter que mover ali ele pra frente em vez de deixar ele num único lugar. Então é sempre ali muito para dar um certo dinamismo pra obra, né? Pra obra não ficar muito enfadonha, não ficar muito cansativa e ter essa questão das interações do trio protagonista com esses outros personagens, gerando inúmeros momentos ali cômicos. O humor vai ser desenhado desde ali dos diálogos até a forma como o Wes Anderson enquadra os personagens ou introduz os personagens, ou trabalha ali até essa questão do sentimentalismo, já que, como eu falei, é uma narrativa muito sobre a relação de pai e filha, então a gente vai ter um outro momento um pouco mais delicado, um pouco mais sentimental, mas sempre ali voltado para trazer um pouquinho dessa ironia, um pouquinho desse sarcasmo que funciona tão bem aqui e também sendo um contraponto para outros pequenos momentos que vão criando ali, digamos, umas vírgulas na narrativa que são momentos mais dramáticos, são momentos um pouco mais de peso e que sugerem que dentro dessa lógica do esquema fenício existe alguma coisa a mais pra gente se atentar, existe algum drama maior que pode ou não ser aprofundado. Claro, funciona muito talvez para aprofundar justamente o protagonista, né? Para aprofundar ali os dramas do protagonista, já que aqui a gente tem realmente um único personagem para seguir, a gente vai se apegando a ele, entendendo seus conflitos, entendendo seus dramas, entendendo ali as suas ambições, e a gente vai tendo esse contraponto com a filha, que é religiosa, então tem toda uma questão de culpa, dos pecados dele, de como ele tá lidando com isso, e a gente vai ter esses momentos um pouco mais dramáticos, como eu falei, para criar pequenas interrupções que também vão se tornar uma cola para ligar toda essa narrativa que exige certo dinamismo. É uma obra que tem muito sentimento nesse sentido. Eu acho que não necessariamente significa que a jornada seja, né, por ser melhor, torne esse filme um filme muito melhor. Ainda é um filme que eu acho que fica um pouco abaixo comparado com outras obras do Wes Anderson, inclusive o próprio Asteroid City, que eu gostei tanto. Adoro o Benício Del Toro como protagonista, fazia tempo que eu não via um filme com ele, e aí ver esse, eu acho que ele casa muito bem ali com a dinâmica proposta pelo Wes Anderson, e no final das contas é um personagem que é divertido de acompanhar, mesmo que não seja aquele personagem que a gente, sei lá, se apegue de uma maneira como se fosse um grande herói, né? Ele é o protagonista, mas tem aqueles desvios de caráter que acabam tornando ele ainda mais interessante. Então, para o Esquema Fenício, nota 7. É um filme divertido, é um filme legal, talvez seja aquele filme que passe um pouco batido, afinal de contas, como eu falei, não é aquela obra que ela chega fazendo, né, um grande barulho, ela vai estrear ali praticamente junto com Missão Impossível, Acerto Final, que esse sim é aquele filme grandioso, mas é aquela obra que visualmente é impressionante, é aquela obra que é um diretor com uma assinatura, tal qual o Nosferatu foi lá no começo do ano. Mas comenta aqui o que você achou de O Esquema Fenício ou a sua expectativa se você ainda não assistiu. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.